Eu queria vos falar só de duas coisas muito importantes. Nós podíamos falar do caráter do Senhor Jesus Cristo, e é uma coisa longa, porque o Senhor Jesus Cristo, ele era perfeito, não havia nada nele que se pudesse apontar. Então ele desenvolveu um caráter e nos mostrou ao mundo várias facetas. E eu só queria falar de duas, que era do perdão e da obediência. São estas duas áreas que eu gostava que nós, homens, pudéssemos pensar um pouco nisto. Se não houver um caráter de perdão dentro do nosso lar, esqueçam, nós não estamos a pôr o Senhor no sítio certo. Irmãos, dentro dos nossos lares tem que haver perdão. Porque foi assim que começou. Esta união da Igreja e de Cristo começou com o perdão. O Senhor Jesus Cristo perdoou. Sabem, maridos, nós muitas das vezes temos dificuldade em perdoar. Sabem porquê? Porque nós não dividimos o pecador do pecado. Nós pomos todos no mesmo saco. E nós não temos a capacidade, não conseguimos perceber que o Senhor Jesus Cristo fez essa divisão. Ele disse assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele naquele momento odiou o pecado, mas amou o pecador. E nós muitas das vezes temos esta dificuldade, irmãos. Maridos, quando as nossas esposas fazem alguma coisa, a primeira coisa é nós atacarmos a nossa esposa. Respostarmos pela mesma moeda. Ela fez isto, ela fez aquilo. Não tem que ser assim. Queremos desenvolver um espírito, um caráter perdoador dentro dos nossos lares, temos que saber dividir isto. Temos que saber dividir o pecado, temos que atacar o pecado, temos que diluir o pecado aos pés do Senhor, e isso é nossa responsabilidade, mas amarmos o pecador, amarmos incondicionalmente as nossas esposas. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Porque se Ele não fizesse essa divisão, irmãos, nós hoje não estaríamos aqui. Então cabe-nos essa responsabilidade de dividir isto. Cabe-nos a responsabilidade de perceber que as nossas esposas, nós devemos amá-las e honrá-las. Eu não vou ler, mas depois, se vocês quiserem acompanhar, na primeira carta de Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3 e o versículo 7, fala acerca disto, de amarmos e honrarmos as nossas esposas. Se o Senhor diz isto, então nós vamos pô-las no mesmo saco, odiá-las, agirmos como adversários dentro da nossa própria casa, instalarmos ali uma situação catastrófica de guerra dentro da nossa casa. Não deve ser assim. As nossas esposas, a palavra de Deus diz, em Provérbios, no capítulo 12 e no versículo 4, de que as nossas esposas são uma coroa. O Senhor deu-nos como coroa, uma coroa de honra. Como é que nós podemos pegar nesta mesma coroa que o Senhor nos deu e nós pisarmos e vivermos a cada dia contra, vivermos a cada dia desprezando aquilo que o Senhor nos deu? Então não devemos agir assim, irmãos. Se queremos desenvolver em nós um caráter perdoador, se queremos desenvolver de facto, porque é escolha nossa. O Senhor não nos obriga a nada. É uma escolha. Cada decisão que nós tomamos na nossa vida, nós escolhemos. A palavra de Deus diz: escolhe o bem para que vivas. Escolhe a vida para que vivas. São escolhas que fazemos. O Senhor não nos obriga a nada. Nós não devemos pôr a responsabilidade das nossas escolhas nos outros, irmãos. A nossa tendência é essa. Se nós vivemos em estado de sítio, dentro do nosso lar, nós pomos a responsabilidade nos outros, nas circunstâncias. Muitas das vezes até pomos a responsabilidade noutros que nos estão próximos. Não, foi uma escolha nossa. Então, o que é que nos compete a nós? Escolhermos, desenvolver, maridos, o caráter do Senhor Jesus Cristo. Não há outra volta a dar, não há outra receita. Nós podemos ler 1000 livros, não sei quantos livros, onde vem, em 30 dias você tem o seu casamento resolvido, como viver uma vida feliz, como isto, como aquilo, como aquilo outro. Esqueçam, pode ser uma ferramenta de ajuda, mas o segredo é este. Se queremos viver um casamento sólido, firme, onde as batalhas vêm, elas vêm. As tempestades vêm, surgem. Não houve uma tempestade naquele barco onde o Senhor Jesus Cristo estava, mas ele estava a dormir, ele estava tranquilo, porque a coisa estava controlada, estava nas mãos dele. E eu a semana passada disse isso, mas houve uma noite que ele não dormiu. E sabem porquê que ele não dormiu? Porque ali era o pecado, era o nosso pecado. Ele não dormiu pelos nossos pecados. E nós, há noites que devemos perder, é pelos nossos pecados. Não deixemos de dormir pelos pecados da minha esposa. Não. Eu tenho que conduzi-la aos pés do Senhor para que ela confesse e que o Senhor transforme. E nós fazemos o contrário. Muitas das vezes queremos nós fazer esse trabalho de transformação. Não pode ser. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Não esquecendo que o perdão tem que fazer parte e tem que nos caracterizar. Mas tem que ser assim. Não há outra volta a dar.
Outra coisa muito importante, e a palavra de Deus diz isso, se a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, isso significa o quê, irmãos? Ah, não, mas é que eu já perdoei uma vez, já perdoei outra, isto é demais. Mas se Deus diz isto, sabem que nós às vezes diminuímos Deus. Quando nós, aquilo que Deus diz não serve para se instalar na minha vida, então nós estamos a diminuir a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Ele fez na cruz, aquilo que Ele fez por mim, Ele deu a sua vida, Ele não tinha que estar ali naquele, era eu que tinha que estar naquele lugar. Eu tinha que morrer pelos meus pecados, eu tinha que ser condenado. E Ele levou as minhas culpas. É assim ou não é? É, está escrito. Então eu só aceito isto e não aceito o resto? Quando o Senhor diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7? Quando eu tenho... Sabem que quando não existe perdão dentro de um lar, o que é que se instala? Há várias coisas que se instalam, mas há uma delas que Deus se opõe, que é o orgulho. O orgulho instala-se dentro de uma casa quando não existe perdão. Depois vem o rancor, vem a mágoa. É o caos. São dardos inflamados constantemente dentro do nosso lar, em que nos contaminam, em que nos destroem. E ainda pior, quando nós temos filhos. O que é que eles veem dentro do nosso lar? Quando eles veem um pai e uma mãe degladiando-se um ao outro, o que é que eles vão levar para a vida deles? Sabem, foi a escolha. Uma escolha que nós fazemos. Eu não posso culpar o meu vizinho. Eu não posso culpar a minha mãe. Não posso culpar a minha sogra. Não posso culpar os meus filhos. É uma escolha minha. Se não houver perdão, existe isto. Orgulho, rancor, mágoa, tudo de pior instala-se ali. Então, irmãos, maridos, caráter do Senhor Jesus Cristo. Perdão. Obediência. Sabem que é fácil nós falarmos de obediência, mas a obediência, ela só se torna visível na nossa vida quando nós pomos em prática. Mais uma vez, prática. Se nós só formos observadores, e nós às vezes caímos neste erro, irmãos, sermos só observadores da palavra, só observamos e não pomos em prática. Ser obediência é algo que se põe em prática. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. O Senhor Jesus Cristo pôs em prática. Ele disse, Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade. Obediência. E o que é que ele fez? Pôs-se a caminho. Ele disse, chegou a hora. Todo mundo estava dormindo, não houve ninguém que estivesse com ele. E ele acordou os discípulos e disse, não, agora é a hora de irmos. Chegou a hora de pôr em prática a obediência, aquilo que ele orou. Irmãos, queremos desenvolver um caráter obediente, oremos. Mas depois temos que pôr os pés, temos que pôr-nos a caminho. O Senhor Jesus Cristo foi uma noite de oração, uma noite de lágrimas, uma noite de sofrimento. Mas depois ele pôs-se a caminho. Temos-nos posto a caminho em relação à obediência? Temos feito isso? Se nós, de facto, nos pusermos a caminho, então estaremos no ponto de que o Senhor começará a transformar as nossas vidas, irmãos. Poderemos perceber verdadeiramente qual é a vontade de Deus, se nós, de facto, nos pusermos a caminho. Temos que perceber, irmãos, que as nossas esposas, elas não foram feitas somente para nosso prazer, para nosso conforto, para a nossa alegria, para podermos estar juntos, para podermos caminhar juntos, fazermos parte da alegria dos nossos filhos. Não foi só para isso. As nossas esposas existem, em primeiro lugar, para Deus. É para Deus. E é essa a nossa função e nossa responsabilidade ajudá-las a estarem separadas para Deus. Nós temos que, no nosso relacionamento diário, nós temos que perceber que a nossa função, e isso faz parte do amor que nós podemos revelar às nossas esposas, é levá-las para perto de Deus. É tentar perceber, de facto, que essa é a nossa função. O facto da obediência leva-nos a pôr-nos a caminho e quê? Pôr-nos a caminho é levá-las para mais perto de Deus. Esse é o nosso papel. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez com a Igreja. Se nós lermos em Efésios, no capítulo 5, nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizer isso. Vós, maridos, no capítulo 25, que foi o nosso versículo de base, mas eu vou ler um bocadinho mais abaixo. Amai as vossas esposas como também Cristo amou a Igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, purificando-a, separando-a para Deus, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres. Assim
devem os maridos amar as suas próprias mulheres. É assim. É nós apresentarmos as nossas esposas sem mácula, sem mancha. Levá-las para mais perto do Senhor. Separá-las para Deus. E nós vamos ver um lar completamente transformado. Se nós vivemos lares em que não estamos a trilhar esta linha, não está nada perdido. Está aqui escrito. É possível, irmãos. Deus não nos manda fazer coisas impossíveis. Os homens sim, mas Deus não nos manda fazer coisas impossíveis. É possível agir assim. Quando nós nos propusemos fazer a escolha certa, uma escolha nossa, o nosso querer. Devemos conduzir e liderar os dons das nossas esposas, os talentos, e como elas têm dons tremendos. Talentos, elas têm um talento enorme, irmãos. Sabem porquê que nós, muitas das vezes, o dom e os talentos têm que ser reconhecidos? Sabem porquê que nós não reconhecemos? Porque estamos longe, estamos distantes delas. Vivemos 20, 30, 40 anos das nossas esposas e às vezes não as conhecemos. Sabem porquê? Porque a gente só quer estar perto delas à noite. Estejamos perto das nossas esposas 24/24. Quando eu digo isso, vocês percebem, não é levá-las para o trabalho, não é? Mas é estando atentos. Hoje nós temos o telemóvel às necessidades que nos pedem e nós temos de estar atentos às nossas esposas. É estando perto. O Senhor esteve mais do que nunca e está mais do que nunca perto da sua igreja. Então este é o nosso papel, irmãos. Estar perto para poder sentir, para poder perceber os seus dons, para poder reconhecer nelas isso. E para não ser impedimento para que elas usem esses mesmos dons, esses mesmos talentos na igreja, no serviço aos outros. Quando eu digo igreja, é o serviço aos outros. Nós não devemos ser impedimento. Sabem o que deve doer mais e o que deve entristecer o nosso Deus? É quando nós somos impedimento. E isso pode acontecer. Se nós não desenvolvermos um caráter segundo o caráter do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ser impedimento de que as nossas esposas possam ser separadas para Deus e possam ser usadas na obra. Sabem porquê? Porque vai se instalar um amor egoísta, de que nós muitas das vezes vamos ter ciúmes da igreja, vamos ter ciúmes de outros irmãos. Pois é, tu tens tempo para ele, mas depois a gente está de falar às esposas também que vocês têm que ter sabedoria, irmãs, em relação a isso. Isso será uma folha de obra, outra folha de obra. Mas em relação aos maridos, muitas das vezes acontece isso. Pois é, tu tens tempo para ela ou para eles, ou os irmãos lá na igreja, mas não tens tempo para mim. Estou aqui sentado a ver televisão e tu não és capaz de fazer uma canjinha para mim. Às vezes acontece isso, irmãos. E nós, quando não desenvolvemos um caráter segundo a vontade de Deus, um caráter igual ao do Senhor Jesus Cristo, nós começamos a agir assim. Porque instala-se um amor egoísta. É isto que o mundo apregoa. Eu tenho que me casar para ser feliz. Aquela mulher tem a obrigação de me fazer feliz. Já não me faz. O casamento não funciona. Cada um vai para o seu lado. E é uma desgraça. Porque ela não me fez feliz. Onde é que isso está escrito? Isso não está escrito em lado nenhum, irmãos. Quando eu me caso, ou quando eu escolho, de facto, trilhar esta linha, este caminho, não é para ser feliz, é para fazer os outros felizes, para fazer a minha esposa feliz, porque eu já estou feliz. Porque tenho o Senhor comigo, é Ele que me dá felicidade. Mal de nós se fosse o casamento. Não é o Senhor. Então, esse é o nosso propósito. Lá está. A primeira coisa, intimidade com Deus, comunhão com Deus. Devemos, acima de tudo, ter um amor, de revelar um amor para que a nossa esposa faz parte do caráter da obediência, de um amor que possa ser um amor transformador, de tal maneira que ela se torne pura. E muitas das vezes é chamá-la a atenção, admoestar as nossas esposas. Há maridos que têm medo, têm receio de admoestar as esposas. E admoestar não é dizer assim, olha, ouve lá, tu és uma linguaruda, então passas a vida a dar a língua aí. Não é assim. Mas é chamá-la, se calhar primeiro orar. Dizer, Senhor, ajuda-me, porque nós às vezes temos que agir assim, maridos. Senhor, ajuda-me, como é que eu me vou chegar a ela? Ela hoje está pior do que estragada, eu não posso. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que pedir ajuda ao Senhor. Eu tenho que orar. Dizer, Senhor, mostra-me, porque lá está, a palavra de Deus diz, as nossas palavras têm que ser dadas na altura certa. Nós homens às vezes não temos essa sabedoria. É de qualquer maneira, aquilo é, como somos assim, as nossas esposas são assim, nós somos assim. Então, nós às vezes queremos dizer as coisas logo ali. Pronto, olha, já disse, acabou, está dito e estou satisfeito. Não, é o propósito e é o que é que as nossas palavras vão sortir. Lá está, mais uma vez. O que é que as nossas palavras vão fazer no coração da nossa esposa? Como é que o Senhor vai pegar nessas palavras e transformar? Porque o Senhor pega nessas palavras e vai fazer com que as nossas esposas pensem, pá, se calhar ele tem razão. Eu não devia ter dito isto. Eu devia ter dito aquilo. Mas porquê? Porque nós proferimos as palavras, e a palavra de Deus diz isso, na altura certa. São vida. A palavra de Deus diz isso em Provérbios. Que a palavra dita na hora certa produz frutos. É vida. Então nós temos que ser sábios. Isso passa por quê? Mais uma vez, vou para perto de Deus. Senhor, ajuda-me.
Não sei, ela hoje, eu nem posso tocar. Já lhe mandei chocolates, mas ela não diz nada, não faz nada. Então, mostra-me como é que eu tenho que fazer. E o Senhor faz, e o Senhor mostra-nos. Então, nós temos que, mais uma vez, ter o cuidado de poder admoestar as nossas esposas com sabedoria. Porque esse é o nosso papel. Tem que ser assim. Liderança significa isso. Revelar amor nestas situações também. Então, nós temos que ter isso sempre em conta, irmãos. Porque é isso que o Senhor Jesus Cristo faz com a igreja. É isso que Ele faz. Então, devemos o fazer da mesma maneira. Devemos ser ativos e não passivos, irmãos. Nós, homens, a nossa tendência é sermos passivos. Porque as nossas mulheres, elas aquilo já está nelas, né? A Eva foi isso que a Eva fez. A Eva não disse assim, olha Adão, faz favor, chega lá aqui. Há ali uma situação, naquela árvore ali, que o Senhor diz para a gente não coisa. Está ali um indivíduo diz que aquilo é bom. Pá, o que é que eu faço? Olha, será que eu... Ou vai lá tu, que eu fico aqui à espera, que eu não conheço. Pá, mas ele diz que aquilo é bom, mas o Senhor disse que não, para eu não comer. Sabem o que é que a Eva fez? Não precisa, eu oriento a coisa. Sim, o Senhor de facto disse que eu nem devo tocar. O Senhor não disse nada disso. Ela acrescentou logo. Estão a ver, né, o perigo. Às vezes as esposas é assim, elas já acrescentam mais qualquer coisita. Não era bem assim, mas né, às vezes acontece isso. E nós temos que ter esse cuidado. E Adão foi passivo nessa altura. E nós homens somos assim. Às vezes somos passivos. Elas dão um passo à frente. Temos que ser mais ativos. Não estou a dizer que devemos satisfazer quando elas bem querem e tem que ser logo ali na hora. Não, mas mostrar-lhes que de facto as coisas vão acontecer na altura certa e na hora certa. Mas temos que ser mais ativos. E quando eu falo nisso, não é só em relação a estas coisas práticas do dia a dia, mas sermos ativos no amor, sermos ativos no perdão, sermos ativos na adoração, no arrependimento, sermos ativos na gratidão, na oração e, acima de tudo, sermos ativos na palavra. Nós não devemos, que o Senhor nos ajude, irmãos, mas em relação à palavra de Deus, nós não devemos abrir brechas. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Porque nós, como homens, quando somos passivos, porque as nossas mulheres são mais emocionais. Muitas das vezes acontecem situações, eu não sei se já vos aconteceu com vocês, comigo já aconteceu várias vezes. Há situações que a emoção quer se sobrepor à vontade do Senhor. Porque a emoção vem do coração. Mas o nosso coração é muito enganoso, irmãos. E às vezes acontece isso. A emoção, e como as nossas esposas são mais emotivas, nós somos o cabeça, mas costuma-se dizer isso, as nossas mulheres são o pescoço. Então, cabeça, pescoço é que, estes músculos mandam para onde é que a cabeça... Então nós temos que muitas das vezes ter cuidado. Porque o facto das nossas mulheres tomarem o lugar da liderança, e quando nós somos passivos, elas tomam, foi assim que aconteceu com Eva, ela tomou a liderança ali naquele momento. Então nós temos que ter esse cuidado. E temos que ser ativos também. Temos que ter essa noção de que temos de dizer, olha, não, vamos agir sim, mas se calhar, lá está, ativos na oração. Olha, vamos orar primeiro acerca deste assunto. Pois tu queres orar, então, mas as coisas não acontecem, então, mas acontecem sim. Se Deus diz que acontecem, então vamos o fazer. Ativos na palavra. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, irmãos, como é que nós queremos ser ativos na palavra? Nós temos que conhecer a palavra de Deus, irmãos. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós não vamos ter argumentos contra a nossa esposa. Sabem porquê? Porque nós perdemos. Elas têm argumentos contra tudo, com tudo. Se eu digo assim, olha, então sim, mas e tu, não sei o quê, e tu... a gente fica desarmados. Elas têm uma capacidade de argumentar que é qualquer coisa. Mas quando a palavra de Deus, lá está, sendo elas tementes ao Senhor, quando a gente apresenta-lhes a palavra de Deus, diz assim, é isso que tu pensas, mas a palavra de Deus diz isso. Elas ficam em silêncio. Porquê? Mulheres tementes ao Senhor. E é o Senhor que tem que falar em mais alto dentro da minha casa. É a palavra de Deus. Então eu tenho que ser conhecedor da palavra, irmãos. Se eu não for ativo nisto, eu vou ser passivo em tudo o resto. Eu tenho que ter esse cuidado. Chama-se isso caráter de obediência. Obediência à palavra. Aquilo que o Senhor nos diz para nós fazermos. Efésios 5:26 diz isso. Quando diz assim, que nós devemos santificar, purificando-a com lavagem pela palavra. Mais uma vez, pela palavra de Deus. É pela palavra que nós conseguimos com que as nossas esposas cheguem mais perto de Deus. Com que no nosso dia-a-dia, as decisões que nós possamos tomar. Sabem que uma decisão hoje, muitas das vezes o fruto, não o colhemos logo. Se for uma má decisão, sabem quem é que vai colher os frutos de uma má decisão? Muitas das vezes. São os nossos filhos. São os nossos netos. Uma falha minha... E nós vemos isso durante o povo de Israel.
a falha, muitas das falhas, quem pagou a fatura foram os filhos, foram os netos. Eu não quero ser responsabilizado de que os meus filhos e os meus netos vão pagar essa fatura. Eu não quero ser responsabilizado por isso. Então eu tenho que conhecer a palavra, irmãos. Não há outra volta a dar. É isso, essa é a essência. E vou terminar, irmãos. E sabem que com isto tudo, crescemos juntos. O facto de nós estarmos, e vocês já conhecem várias vezes, já se falou nisso, que é o triângulo, né? Em que o Senhor está no topo do triângulo e os dois caminham no mesmo sentido. Crescemos juntos porque vamos nos aproximando um do outro. Essa fusão, quando é feita pelo Senhor, é mesmo uma fusão. Sabem que dois ferros, quando vão ao fogo, mas quando a temperatura não é aquela temperatura ideal, não existe fusão. Eles encostam e quando depois esfria, quando o ferro esfria, eles separam-se outra vez. Partem, porque não existe, não foi aquela fusão certa, na hora certa, no tempo certo, na temperatura certa. Mas quando o ferro é fundido na temperatura certa e na altura certa, ele funde-se um ao outro, torna-se um único ferro, mais sólido, mais firme, aço puro, duro. E é isso que o Senhor quer fazer nos nossos casamentos. É aquela fusão certa, na hora certa, mas tem que estar os dois a caminhar para o mesmo sítio. Não pode haver ali brechas, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que possamos, acima de tudo, aos pés do nosso Deus, maridos, perceber que não há outra volta a dar senão esta. Desenvolver o caráter do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Onde existe o perdão e a obediência. Podíamos falar em muitos mais outros, em relação ao caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, muito mais outros pontos, mas não temos tempo para isso. Mas estes dois são fundamentais. Perdão e obediência à sua palavra. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo, naquela hora, Ele perdoou, soube dividir o pecado do pecador e obedeceu ao Pai. Pôs-se a caminho. Orou e pôs-se a caminho. E nós temos que nos fazer à vida, irmãos. Se não nos fizermos à vida, as nossas esposas vão tomar a liderança, vão estar no lugar errado que o Senhor não estabeleceu. Então temos que ter esse cuidado para a proteção delas e para que a glória do Senhor possa ser vista nos nossos lares. Que o Senhor nos ajude, irmãos.